Olá pessoal, hoje vamos ver o debate entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Sinceramente não estou a contar que isso é grandes ideias, vai ser extrema esquerda, que é o costume, que é mais Estado, mais voto em cima do trabalhador, mais voto em cima do pagador de imposto. Não estou a ver grande coisa daqui. Já sabem, não se esqueçam de dar like, subscrever, comentar, essas coisas. Vamos lá ver o vídeo. Boa noite à Mariana, boa noite ao Hugo, quem está a ouvir. Eu fiz a afirmação, que é uma afirmação correta, realidade concreta. Nós temos cruzado em várias batalhas, no plano social, no plano económico, no plano da solidariedade com a Palestina, muito ativos nesse trabalho, nessa luta, nessa justa luta, e de facto há mais aquilo com quem temos estado de acordo do que em desacordo. E eu não queria necessariamente estar aqui a apontar as razões, o que é que está contra, o que é que não está contra, mas há aspectos. São eleições, é um facto, há aspectos. Basicamente, está a dizer assim: nós temos que agradar o nosso eleitorado, só não ganhamos votos. Basicamente é isso. Olha, talvez um exemplo concreto, um exemplo concreto pode parecer insignificante, mas não é. Tem sido um momento até de discórdia entre nós, que é, nós não acompanhamos a ideia da extinção do CEF, por exemplo. É um exemplo concreto. E até isso traduziu-se, do ponto de vista, na nossa opinião, traduziu-se num aumentado um problema, que já era grave, respeito à imigração. E depois há histórias diferentes, projetos diferentes, histórias diferentes, formas de estar diferentes. Não percebi se ele é a favor ou é contra a imigração. Ele disse que foi contra a extinção do CEF, mas depois a esquerda é a favor da imigração. Fiquei sem perceber. Nós valorizamos muito o nosso projeto, a nossa história, naturalmente, a forma de estar, a coragem, e damos uma centralidade muito grande ao mundo do trabalho, às questões concretas da vida, nomeadamente as questões dos direitos, do combate à precariedade, são matérias que também nos cruzamos em todas essas lutas. E são seguramente questões que vamos Exatamente, são questões que eventualmente a pergunta, neste caso, a Mariana, e pela primeira e única vez no debate será a mesma, porque é que se deve votar no Bloco de Esquerda e não na CDU. Boa noite, boa noite. Boa noite. Uma parte da resposta está dada. Temos muitas convergências em temas centrais, que vão da saúde ao trabalho, à Palestina, à escola, à paz, agora com diferenças em posições na política internacional que são conhecidas. Se me perguntassem para apontar uma diferença, eu acho que preferimos sempre apontar as convergências que as diferenças, mas é óbvio que me custou quando o PCP não se levantou para votar o direito à eutanásia, que é um direito de dignidade, e que me custou e custa quando o PCP não se levanta para Quanto à eutanásia, eu sou da opinião que se a pessoa é lúcida e se consegue fazer as decisões por ela própria, a pessoa que decida, não tem que ser ninguém a decidir por ela, a pessoa que decida é assim: eu não quero viver, ou a minha vida não faz sentido, qualquer merda, a pessoa se é lúcida para tomar uma decisão desse nível, a pessoa que toma a decisão não tem que ser o político ou o médico, não, a pessoa se é lúcida e pode tomar decisões, a pessoa que toma a decisão. Agora também não pode haver aquela cena do aquele ali, eu vou fazer com que ele assine o papel a dizer que dá autorização sem ele dar. A pessoa não está lúcida. Também não pode haver esse tipo de coisas. as leis de paridade, nomeadamente entre homens e mulheres, nas regras para a Assembleia da República. São divergências que temos tido. Mas essas são divergências sobre propostas que têm passado pela Assembleia da República, que levaram a votações diferentes, são partidos também com histórias diferentes, e as razões para votar no Bloco de Esquerda, para além dessas divergências, acho que... Eu também, as razões, eu sou da opinião que quem vota no Bloco de Esquerda, PCPs, PANs, Livres, ou seja, são partidos que não sabem fazer contas. Quem vota nesse tipo de pessoas só podem ser, vamos lá ver uma palavra fofinha, só podem ser pouco inteligentes. Porque quem sabe fazer contas sabe que estes partidos só querem o tacho, só querem o tacho por uma forma de dizer, como são partidos pequenos, não estão lá a fazer nada, não conseguem mudar nada. Um partido grande consegue mudar alguma coisa. Um partido com um deputado, um partido até 10 deputados, não consegue fazer nada, porque as propostas vão ser todas deitadas abaixo, e as propostas da esquerda são tendencialmente más, porque eles não sabem fazer contas. O problema está aí, a esquerda não sabe fazer contas. Pensa que é assim: eu vou dar isto, eu vou dar aquilo. Ou seja, conversa de agradar massas. Isso aí não traz prosperidade a ninguém. Acho que toda a gente sabe que as massas o que querem é sentir-se confortáveis. E o conforto não é bom para ninguém. Porquê? Porque o conforto faz com que tu degridas de qualidade de vida. Porque tu nunca vais querer evoluir. O conforto não traz evolução. Tu, para evoluir, tens que estar não podes estar na tua zona de conforto. Tens que te sentir desconfortável para conseguir evoluir. Assim consegues dar um salto mais para a frente, porque tu não te sentes, porque tu tens que te sentir desconfortável. Agora a esquerda não, a esquerda prefere te manter na zona de conforto, fica ali na mesmice, e o problema é que a esquerda não sabe fazer contas. São todas as propostas que trazemos para mobilizar a esquerda para este combate, e são contra a resignação, são contra o medo. O nosso adversário é a direita, não é o PCP. Nos últimos dias temos assistido aquilo que muitos chamam de borlas fiscais nas apresentações dos programas eleitorais. O Bloco insiste em taxar os mais ricos, os impostos sobre as fortunas. Não é um imposto ideológico, Mariana Mortágua, contraproducente para a economia? E quanto é que isso custa? Os impostos são ideológicos. A ideia de que só a ideologia quando é à esquerda e quando é à direita é ciência é uma ideia errada. É completamente errado, porque eu nem estou a dizer que impostos são bons, não. Para mim imposto é roubo. Só estou a dizer que a partir do momento que temos um Estado, o Estado tem que roubar o mínimo possível da população. Tem que ser o mínimo possível, porque a população é que sabe o que é melhor fazer com o dinheiro que eles ganham.
Não há um Estado que tem que dizer, olha, eu vou-te roubar este tipo, mas eu é que sei de onde é que vou pôr este dinheiro que eu te vou roubar. Não tem que ser assim. O imposto tem que ser dirigido para aquilo onde faz falta. Não é para ser para políticos, para pagar propina a políticos. Não pode ser para isso. O imposto tem que ser, pá, já que temos que pagar essas merdas, não é? Tem que ser para a saúde, para a educação e para a nossa segurança. Não tem que ser para pagar propina a políticos. Que inquina todo o debate político. Mas elegemos 3 prioridades para estas eleições. Baixar o preço das casas com teto às rendas, Já falei dessa medida. Isso não vai funcionar. Isso só vai inflacionar ainda mais o preço das casas. proteger quem trabalha por turnos, nomeadamente com a forma antecipada para quem trabalha por turnos. 1 milhão de pessoas trabalham por turnos em Portugal. Ou seja, tu queres forçar a que os empresários só ponham o turno normal, que é para assim não ter que mandar a pessoa. Também isso não influencia muito, porque sai um entra outro, não é? Mas dá a benesse só porque a pessoa trabalha por turnos. Que sentido é que isso tem? Não é um trabalho de risco? A partir do momento que não é um trabalho de risco, porque é que se vai dar uma benesse só porque trabalha por turnos? Não vejo sentido nenhum nisso. Um trabalho muito invisível, com salários muito baixos, com vidas muito duras, muitas vezes. A partir do momento que não há um trabalho qualificado, tem que ganhar um salário baixo. Tem que ganhar, não. Tendencialmente vai ganhar um salário baixo. Porque Portugal é vendido lá para fora como um país de baixos salários. Porque não tem mão de obra qualificada. Trabalho noturno e também taxar os ricos. Em Portugal, 50 famílias. E se taxar os ricos é um maior erro, é um erro descomunal. Porque os ricos, olha, vão-se pirar, vão-se embora daqui, vão fechar as empresas e zumba lá para fora. Têm 17% do PIB. Em Portugal, há uma concentração de riqueza em que 10% dos mais ricos têm 60%. Isso tem a ver com a mentalidade, não tem nada a ver com ser rico ou não ser, tem a ver com a mentalidade. A partir do momento que um pobre só pensa, mentalidade pobre, só pensa em consumir tudo o que ganha, o rico não, o rico investe, que é retorno daquilo que investe. O pobre não, se tu dás 1000 paus a um pobre, ele compra um iPhone. Se tu dás 1000 paus a um rico, ele tenta multiplicar o dinheiro. É a diferença entre a mentalidade pobre e a mentalidade rica. É essa a diferença. Não tem mais nada de diferença nenhuma. Eles não são ricos porque lhes deram a galheta. Eles são ricos porque tiveram bons insights, fizeram bons investimentos. Riqueza nacional. Isto quer dizer que a economia é desigual, ela produz, o mercado produz desigualdades. E nós vemos isso. Não concordo nada com o mercado produz desigualdades. Porque a desigualdade é. Eu sou diferente do meu vizinho. O meu vizinho é diferente do vizinho dele. E por isso, as pessoas são diferentes por natureza. As pessoas têm necessidades diferentes. As pessoas são todas diferentes. São desiguais por natureza. Quando vemos grandes empresas, grandes grupos económicos, como a EDP, como as grandes empresas de retalhos, supermercados, que têm milhares de milhões de euros de lucro e pagam um salário mínimo. Qual é o problema de ter milhares de milhões de lucro? Qual é o problema disso? O salário que pago tem a ver, é valor de mercado. A partir do momento que o mercado paga aquilo, é o que qualquer empresa vai pagar. É valor de mercado. Porquê é que vós queres empurrar a goela abaixo das pessoas, que as pessoas têm que ganhar um salário de 5.000 euros quando o valor de mercado é 1000? Porquê é que vós empurrar isso a goela abaixo? Não percebo. O salário de qualquer pessoa tem valor de mercado. E é por aí que as empresas se regem. Trabalhadores ou pouco acima do salário mínimo. Há 900 mil trabalhadores que estão em pobreza absoluta. Mas isso o problema é o governo que só aumenta o salário mínimo e o salário médio fica para trás. Neste momento o salário médio é pouco mais que o salário mínimo. E o que é que isso faz? Faz pobreza. É pobreza que isso faz. O que nós estamos a dizer é que é possível reduzir essas desigualdades e contribuir para o orçamento do Estado para investir na saúde, na educação, nos serviços públicos, deixando os 0,5% mais ricos. Ou seja, e o que é que isso vai acontecer? Abre! É isso vai acontecer. Achas mesmo que o rico vai se deixar ser roubado? Andou a trabalhar uma vida inteira, andou a investir no negócio para depois andar a ser roubado por partidos de esquerda. Não, ele vai-se embora, andamento. Esta é a mentalidade da esquerda. Estão a perceber? A mentalidade da esquerda é: tu tens muito, tu tenho que roubar de ti porque tu tiraste de mim. Mas não é assim que funciona. Se as pessoas fizeram o negócio por livre e espontânea vontade, é assim: se eu te vendo um produto e tu me daste o teu dinheiro, onde é que está um roubo? Foi um negócio por livre e espontânea vontade. Opa, mentalidade de esquerda, Deus me livre. Contas da Tax Justice Network, que é uma organização internacional que calcula para vários países, isto seria mais de 3 mil milhões de euros. Nós estamos a falar, temos 1% mais rico, isto é metade de 1% mais rico, seriam afetados por uma taxa de 1,7% sobre o seu património líquido, sem contar com a sua habitação própria. Mas tu estás a pensar que o rico não vai fazer nada. E claro que ele vai fazer uma offshore, fecha a empresa dele em Portugal e abre que se faz tarde. Olha, se isso um dia fosse aplicado era o descalabro, Portugal ia empobrecer completamente. Se alguém me disser isto não é um imposto justo... Não é um imposto justo. Se o rico é rico, foi porque se fez à vida. Porque a mentalidade em Portugal é: eu vou trabalhar para a função pública porque eu de lá estou bem. Esta é a mentalidade em Portugal.
Não sei o que é um imposto justo. Certamente não será o IVA que as pessoas pagam na eletricidade, na energia. Falamos também de impostos ao mundo, de acordo com aquilo que apresentam, também querem alterações, quer ao IRC, quer também ao IRS, mas não são seguramente as alterações ou as propostas que a AD ontem apresentou. Porquê? É por preconceito? Nós temos que, nós no fundo, aquilo que propomos ao nosso povo e ao país é soluções para o país. Responder às necessidades do país. Ora, o que é que nós temos de fazer? O vosso problema é que vós sois muito ideológicos, quereis tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. É tipo Mussolini, como é que ele se chamava da Itália? Acho que é Benito Mussolini, que é tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Esse é o vosso problema, é o comunismo. O comunismo nunca funcionou. No comunismo, onde foi implementado, só deu para fome e toda a gente na pobreza. O vosso problema, o problema da extrema esquerda é que é toda a gente pobre, que é toda a gente igual, mas pobre na pobreza. Encontrar as verbas para responder àquilo que são as necessidades da maioria. Trabalho, salários, pensões. Mas eu concordo com o aumento de salários, concordo, mas que desde que haja um aumento de produtividade. Porque tu aumentares na base da caneta, na base de chegares lá e zumba, vou pôr aqui num papel, o salário mínimo são 5.000 euros, e tu vês a inflação a disparar, isto tu não estás a aumentar salários, só estás a aumentar o número nominal que a pessoa ganha no final do mês. Porque um aumento de salário é um aumento de produtividade, porque aí tu aumentas produtividade, consegues aumentar salários. Se não aumentas produtividade, tu só estás a aumentar nominalmente o número, porque a inflação vai disparar. A esquerda não percebe economia, a esquerda não percebe matemática básica, por dar nestas merdas. Creches, lares, a resposta à vida difícil das pessoas. Esta é a grande questão. Isto, a política é feita de opções. A Mariana Mortágua fez aquela, sublinhou a proposta que tem sobre a taxação dos mais ricos. É um caminho. Mas nós não precisamos ir tão longe, ou melhor. Há hoje, até no quadro do Orçamento de Estado, recursos suficientes para distribuir de outra maneira. Em relação aos mais ricos, Vou dar um exemplo. Não é questão, não é? Vou dar um exemplo. Nós temos, no Orçamento de Estado está em vigor hoje, há 1.800 milhões de euros em benefícios fiscais. 1.700 milhões de euros são entregues àqueles os não residentes, que estão lá fora, e que fazem a gestão das casas cá, as casas que fazem falta, em cá vir cá trabalhar. Fazem negócio. As casas são dos privados, onde é que está o problema deles estarem em cá ou estarem lá? Não interessa, a partir do momento que eles vêm cá passar férias, ou vêm cá fazer o que quiserem, estão a gastar o dinheiro deles aqui. Acho muito que se dê benefícios a essas pessoas. As pessoas não vêm para cá gastar o dinheiro. E o que é que acontece? Vai haver desemprego na área do turismo, porque os turistas deixam de vir para cá. Pá, pensa um bocado na economia, em negócios, não penses só nos pobrezinhos. Os pobrezinhos são pobrezinhos porque não se fizeram à vida, andam a viver de subsídios. As casas que estão. Nós entregamos mais de 1.000 milhões de euros por ano às parcerias público-privadas rodoviárias. E, portanto, chama-se de opções. Mas as parcerias público-privadas não são necessariamente más. Se for daquelas que não é só para a roubalheira, não são necessariamente más. Agora, as de Sócrates foram um descalabro. Foi uma roubalheira, mas me livre. Foi aí que ele conseguiu o dinheiro para a casa em Paris. A descida do IRC, aprovada pelo PSD, pelo CDS, pelo PS, pelo Chega e pelo Civil Liberal, esse valor, o cálculo que temos, que em 4 anos pagava a rede pública de creches 100.000 vagas públicas, uma necessidade que se coloca. E, portanto, o problema é, para além da possibilidade de taxar mais, é uma possibilidade justa. Taxar mais? Foda-se. Eu bem digo, a extrema-esquerda está a foder Portugal ali completamente. Portugal não precisa de mais impostos, precisa de menos impostos para atrair capital. Um investidor estrangeiro só vem para aqui se tiver proteção e tiver poucos impostos para pagar. Porquê é que ele há de investir em Portugal se tem um mundo inteiro para investir com baixos impostos? Para quê? Opa, nós não percebemos mesmo de negócios. Lá está, a extrema-esquerda nunca trabalhou a dar nisto. O problema não é só esse. O problema, qual é a opção que nós fazemos com os meios que temos? Ora, e nós com os meios que temos ao nosso dispor não seriam suficientes nunca, mas seriam possíveis se fossem distribuídos de outra forma. E como é que se promove uma subida dos salários de 15%? Creio que é isso que preconiza, e também uma passagem imediata do salário mínimo. Aí tu queres que os salários de 15% têm aumento de produtividade, ou seja, sobes os salários de 15%, a inflação sobe 20%. Que piada! Está bem. Olha, de acordo. Pá, não vai funcionar. Tu sobes os salários a 15%, mas a inflação vai disparar completamente porque tu não estás a pôr um aumento de produtividade. Só dá para subir salários quando há um aumento de produtividade. Sem isso a inflação dispara. Já em julho deste ano para os 1.000 euros. E como é que se aloca também 1% do PIB para a habitação, sem isso trazer constrangimentos orçamentais? E o país sabe o que é ter constrangimentos orçamentais. Não, mas vamos lá ver. Acho que já toda a gente percebeu que aquilo que o PCP quer fazer é completamente inviável, que ele quer nacionalizar tudo que é empresas privadas. Quer nacionalizar tudo. Ou seja, Portugal é o comunismo dos anos 80. Opa, isto não vai funcionar, não vai. Eu já disse, quem vota nesta extrema esquerda ou esquerda, para mim é tudo extrema esquerda. A esquerda portuguesa é tudo extrema esquerda. Quem vota nisto só pode ser maluco da cabeça. Foda-se. Putadeiras de merda. Os constrangimentos que vivemos, leia-se déficit, leia-se os constrangimentos que vivemos, no passado, os constrangimentos que vivemos é as brutais dificuldades com que o nosso povo vive. Isso é que é o constrangimento. Para que é que serve o governo? Para que é que serve um Estado se não é para acudir à... O Estado não devia existir, mas já que temos que levar com ele tem que ser o mínimo de interventivo possível. Ou seja, o Estado só deveria existir para remediar
conflitos entre pessoas, ou seja, polícia, isso na educação, para mim isso era tudo privado, mas já que temos que levar com ele, ser o mínimo interventivo possível. Foda-se. Aí o Estado tem que ser para ajudar. Não, as pessoas têm que se ajudar elas próprias. As pessoas têm que se fazer à vida. Não é pensar, o Estado papá vai-me ajudar. Opa. A maioria do seu povo. Só há condições para entregar benefícios fiscais às grandes empresas, aos tais da O Estado deve ter contas certas. O Estado deve ter as contas certas, se as contas estiverem certas em função das necessidades do seu povo. Porque o problema das contas certas, isso também diria assim, Mas não é o povo que paga quando as contas estão erradas. tem sido sempre assim, à custa do quê? À custa do quê? Estes grupos económicos, 19 grupos económicos, estes tais concentram 32 milhões de euros lucros por dia, foram uma vez chamados a contribuir para alguma coisa. Mas temos uma situação gravíssima na habitação. Por isso é que eu defendo empresas privadas, lucros e prejuízos privados. Não é como a banca, que quando dá prejuízo o Estado tumba lá dinheiro lá para dentro. Gravíssima. É preciso dar resposta. A banca não é chamada uma única vez, não há um cêntimo de esforço para resolver esse problema. Mas a banca não tem que fazer isso, só que simplesmente a banca o que tem que fazer é, quando dá prejuízo, assumir os prejuízos. Mas não tem que ser chamada para ajudar ninguém. Enquanto isto for assim, isto não vai lá. Qual é a dificuldade em alocar 1% do PIB para responder ao problema da habitação? É uma opção que é preciso fazer. Não é preciso, tem é que se liberalizar o mercado para os privados construírem, só tem que se fazer isso. Porque a nível de impostos, de propina para o político e tudo mais, a casa fica caríssima, não dá dinheiro. Ou há coragem para fazer, ou não se faz. O grande problema que nós temos na habitação, peço desculpa, vou já antecipar, se me permite, dava já esta fé de saída. O grande problema que nós temos na habitação é que nós não tivemos até hoje um governo com coragem para enfrentar este problema da habitação. O problema é, aliás, até teve coragem demais, da maneira que a burocracia é para construir, o governo até teve coragem demais, que ele meteu muito bedelho na construção. Ele pôs burocracia, mais burocracia, mais burocracia, mais burocracia. Ou seja, tu queres construir casas para a classe média, é caro, não dá dinheiro, não vale a pena. Mais vale construir casas de luxo, que isso sim dá dinheiro. Uma empresa, quando vai a fazer um negócio, ela quer ganhar dinheiro. Uma empresa não é uma associação de caridade, uma empresa é para o lucro. Quer no respeito à habitação pública, quer no respeito à construção, quer no respeito às próprias rendas, nós tivemos um governo com coragem. É isso que nós fizemos. Um governo com coragem para responder aos problemas que importam. E que importa a vida das pessoas, não é propriamente os lucros das Jerónimo Martins e por aí fora. Ainda vou querer ouvir mais sobre a habitação, porque Sim, sim, desculpa, do setor dedicado à habitação. A Mariana Mortágua, o teto às rendas resolve tudo. Não, de uma medida resolve tudo. Não vai resolver rigorosamente nada e vai piorar a situação da habitação. Espero bem que isto nunca seja implementado, senão vai ser o descalabro. Aí é que as pessoas vão se queixar que as rendas estão caríssimas, porque elas vão ter que vão pagar o teto e mais um bocado por cima e disputar as casas que existirem para arrendar, porque as casas, há muita casa que vai sair do mercado. Muita. O teto às rendas faz aquilo que mais nenhuma medida pode fazer, é baixar as rendas agora. Mas se tu fizesse assim, olha, vamos desburocratizar a construção e retirar completamente todo o custo de construção na parte de impostos. Tu vós ias ver a construção a todo vapor em Portugal inteiro. Agora vós não, vós queriam a propina. O que interessa é a propina no bolso do político. O resto que se foda. O povo só não tem onde dormir que se foda. Opa, mentalidade mesmo de esquerda. Hoje ouvi uma coisa impressionante no debate que antecedeu este mesmo debate, que foi o estagiário do Socialista Pedro Nuno Santos a dizer não há mais nada a fazer na habitação. Já tomámos todas as medidas que havia para tomar. Isto agora é esperar que a construção se faça. E é. Porque a partir do momento que tu não tens casas, ou seja, não tens oferta, é só esperar que haja nova oferta. Não há nada a fazer. Ou seja, eu já disse e volto a dizer, podem escrever em pedra, mas escrever bem fundo. O problema das casas é um problema no mínimo a 5 anos. No mínimo. E já estou a falar, tipo, a ser muito bonzinho quando eu falo a 5 anos. Porque entre 5 e 10 anos. Nunca é menos do que isso. Nunca. Isto é desistir. Não é desistir, é porque as casas não são assim, ó. E elas aparecem, não é? Uma casa demora a ser construída. E quanto mais construir milhões de casas, vai demorar muito tempo. Aí se fosse casas pré-fabricadas era rápido. Agora casas normais demoram muito tempo. Não é hipótese. Olha, é esperar. É o que vai fazer, é esperar. É desistir de quem não consegue que o seu salário chegue para pagar uma renda. Eu hoje tive. Não, que vá para a periferia. Não tem que estar no centro de Lisboa, que vá para a periferia, não é? Se quer casas baratas, olha, vai para o Alentejo, por exemplo. Lá não deve haver casa, não falta casas baratas no Alentejo. Ninguém quer ir para lá, não falta casas baratas. Um encontro com jovens sobre habitação, jovens e menos jovens, e eu vi duas coisas que me impressionaram. Um jovem que dizia, eu fiz tudo bem, por que é que eu não tenho uma casa? Fez tudo bem, o que é que será que fez bem? Gostou-se aos pais, é isso? Ou tem um trabalho bem remunerado? Se tem um trabalho bem remunerado, já podia ter tido caso, que eu quando comecei a trabalhar com salário mínimo e conseguia comprar a minha casa na mesma. Lá está, não foi bem quando comecei a trabalhar, foi pouco depois, mas comprei na mesma. Opa, isso aí é pessoas que se encostam. Quando as pessoas dizem, eu não consigo comprar a minha casa, porque se encostou-se aos pais. Estudei, para fora, tirei o meu curso, estou a trabalhar a tempo inteiro, trabalhava por turnos, eu fiz tudo bem. Mas agora estou a viver em casa da minha mãe. Porquê? Fiz tudo. Porque se encostou. A bem dizer, quando houve a oportunidade de comprar a casa, não comprou, deixou-se estar encostado. Esse foi o problema. Me pediram, fiz tudo o que era suposto fazer. E a seguir, ouvi o caso de uma rapariga da minha idade, quase 40 anos, ganhou com a crise da Troika, foi vir para a Faro, não conseguiu encontrar uma casa, divide um quarto, quase aos 40 anos, com uma amiga, pessoas com 40 anos a dividirem quartos, e que disse, Porque estas pessoas que se encostam. Olha, eu conheço assim, olha,
Pessoas que se encostaram, é assim, olha, aos potes que eu conheço, porque se encostaram aos pais. Deixaram a casa dos pais aos 30 anos. Eu com 18 anos já estava a morar eu e a minha esposa sozinhos. Não nos encostámos. Simplesmente fomos atrás das coisas, fomos atrás do que íamos ir atrás. Não andámos encostados aos nossos pais. Quem se encosta, depois tem que ir atrás do prejuízo. Opa, mentalidade de esquerda, Deus-me livre. Que eu sou privilegiada porque eu consegui uma casa. Nós vivemos num país em que ter uma casa é considerado um privilégio, em que os jovens perguntam o que é que eu fiz de errado, porque eu fiz tudo bem e não tenho uma casa. E temos. A casa não cai do céu. Ele, se tiver a massa para bater, que construa ou que compre uma casa, é tão simples quanto isso. Eu, quando comprei a minha, eu simplesmente fui à procura de uma casa e comprei. Não, a casa não me caiu do céu, não disse, eu estou a trabalhar, a casa tem que me cair do céu. Não, não é assim que funciona. Tens que ir atrás das coisas e resolver os problemas. A casa não cai do céu, nada para ninguém cai do céu, nada. Agora, quem se encosta, vai ter que correr atrás de prejuízo, não tem hipótese. O Pedro Nuno Santos a dizer, não vais nada fazer. Até para as rendas, resulta. Consegue baixar o preço das casas Não resulta. Eu digo e volto a repetir, não resulta. já, para esta geração. Vamos ter que construir, vamos ter que reduzir. Construção e construção da habitação social. Sem Ou dúvida. preços É controlados. preciso tudo o que nós conseguimos fazer. Vai ser Isso lá, habitação a preços controlados, ou seja, habitação social, isso eu não concordo nada. Meter a habitação na mão do governo é uma coisa que dizer assim, eu só vou dar a habitação a quem for meu amigo e a quem me pagar. O resto fica a ver navios. É basicamente dizer isso. preciso construir, vai ser preciso reduzir o alojamento local, vai ser preciso. Não é preciso reduzir o alojamento local. O que é preciso é construir mais, construir mais, construir mais, construir mais. É só isso. a construção de hotéis em Também cidades não é preciso fazer isso, é só construir mais. É só isso. que estão sobrelotadas de hotéis e de turismo massificado e intensivo, vai ser preciso reabilitar. O turismo é bom, dá trabalho. Não te esqueças disso. Que é, vais parar com o turismo e depois vais dizer assim: ai, tanta gente desempregada. Porquê? Porque o turismo não cresceu. E se estamos a receber imigração em massa, é para eles terem que trabalhar em algum lado, não é? E vais dizer: a imigração que estamos a receber está toda a trabalhar. É o que se tem visto. A maior parte deles a receber subsídios. É o que se tem visto. Alocar património público, reabilitar património público, tudo isso vai ser preciso. E há um mercado paralelo. Mas e vai ser preciso combater o mercado informal. rendas. Vai ser preciso combater. Nós também temos uma proposta para isso, para combater o mercado informal, trazendo eficácia ao teto às rendas. Mas essas propostas da construção são muito importantes, mas elas demoram tempo. E as pessoas precisam. É o normal, demora tempo a ser construídas. Só que é que tu devias ter pensado assim, olha, há 10 anos atrás, quando andavas ali engalfinhada com o PS e com o PCP e PANs e livros da vida, em vez de estar a aprovar orçamento, devias ter dito assim, olha, é preciso construir, as casas não estão a ser construídas agora, é preciso construir. Há 10 anos atrás não te lembraste de tudo isso, agora é que é um problema. Mas há 10 anos atrás, quando não se construiu nada ou quase nada, não era problema, aí não era problema, aí deixa estar. Vamos aprovar os orçamentos que é o que interessa. O que interessa é o nosso taxinho garantido. A casa hoje, a dificuldade da vida delas é hoje, não é daqui a 15, nem Isto é conversa para agradar eleitorado. Não é nada, não é nada, é só conversa para agradar eleitorado, tanto de um como do outro, não é para mais nada, porque a massa, a massa não sabe fazer contas, e a massa, como não sabe fazer contas, vai acreditar em tudo. Isto é o problema. 20 anos. Mas uma coisa não impede a outra. O processo de construção deve continuar. O processo de alocação de verbas para a construção deve continuar, deve ser massificado. Portugal precisa construir um parque público de habitação. Não é preciso parque público, lá estava as bolas a bater no ceguinho. Não é preciso casas do... Porque isso vai haver corrupção para caralho. É sempre assim, sempre que o autarca tem poder, ele vai usar o poder para o benefício próprio. Sempre, 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 sempre. E tu queres quê? Queres pôr casas no poder do autarca para ele andar a receber propina por causa disso? Pá, pelo amor de Deus. Não façam isso. Oh, foda-se. Mas é um problema para resolver hoje. Na vida das pessoas hoje, de quem ganha 1000 euros, que é na verdade a maioria da população portuguesa, e não consegue pagar uma renda nem comprar uma. Eu já disse, mas volto a repetir. Aqui nos arredores onde eu moro, nos arredores, ou seja, mais longe, há casas a 400 euros. Só que lá está. Não é centro da cidade. Opa, meu amigo, é o que temos. Não é centro da cidade, meu amigo. É o que dá para pagar. Mas que elas existem, existem. E até sei de casas ainda mais baratas. Só que são no meio do monte. Mas sei casas ainda mais baratas. Mas opa, é o que é. Se tu só podes pagar 100 ou 200 euros, é o que é o que tem que ser. Casa porque está a preços absurdos. E é para estas pessoas nós temos que dizer, nós temos uma solução para as vossas vidas agora. Eu não é esse o papel da política. Porque para meter na cabecinha das pessoas que elas têm que ir morar para o centro da cidade, ou para o centro de Lisboa, ou para o centro do Porto, ou para o centro de Guimarães. É claro que claro, acho que toda a gente sabe isto. É óbvio que no centro da cidade é caro, é óbvio. É tão óbvio como a água ser límpida. É óbvio. No centro da cidade é caro, não é para toda a gente, tens que ir para os arredores. Política e quem se apresenta a eleições. É isso que nós queremos levar. O Bloco de Esquerda quer levar estas Paulo eleições. Raimundo, a CDU também quer impor um teto às rendas. Isso não vai retirar casas do arrendamento? Óbvio que vai, óbvio, não é? Porque não é possível ao proprietário, se ele não vai ganhar dinheiro, ele vai tirar a casa dali,
Não vai tirar a casa, vai tirar o arrendamento. Opa, porque se o arrendamento é um negócio, tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, fecha a porta. Nós, quando falamos de uma casa, falamos de uma vida. Geralmente não é só uma, às vezes pode ser uma, duas, três, depende da dimensão familiar. E isto é uma questão que deve ser presente. Mas a casa, quando é arrendada, a pessoa que está lá dentro não tem. Melhor, o proprietário não tem que estar preocupado com os problemas do inquilino ou arrendatário, como lhe quiseram chamar. Ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar é que dá-me dinheiro, ok, muito bem, eu vou arrendar. Não me dá dinheiro, fecha a porta, eu não prefiro não arrendar. É essa a mentalidade de um empresário. A mentalidade de um empresário não tem que ser humanista. Porque ele depois parte-lhe a casa toda e ele é que fica com prejuízo. Nós talvez enfrentemos hoje três grandes questões, três grandes problemas para resolver. A habitação, a saúde e os salários, os rendimentos. E Essa dos salários. Pá, se tu não aumentas a produtividade, como é que tu queres aumentar salários? É impossível. Se tu aumentas o salário nominalmente, a inflação vai ir atrás. Tens hipóteses, tens que aumentar a produtividade. Isso é o fator principal. Aumento de produtividade. ou temos a coragem suficiente para tomar as medidas para responder a estas três grandes questões, ou então nós vamos continuar a caminhar para um país de aumentar as justiças e as desigualdades. Ou respondemos a isso ou não respondemos. E agora, para responder ao problema da habitação, ela tem uma dimensão tal, não é simples, resolve de um dia para o outro, é uma evidência. É quase que é preciso uma caixa de ferramentas a tratar nas vertentes todas. E nós precisamos do quê? Precisamos construir, investir para construir, precisamos remodelar, precisamos adaptar o património público para a habitação, precisamos atacar o problema das rendas e precisamos, para além das questões que foram avançadas no primeiro marco com o qual acompanhamos, é preciso uma outra coisa, que é também a estabilidade dos contratos de habitação, de arrendamento. Porque nós já temos uma situação onde a precariedade laboral é a precariedade da vida. A situação onde temos, a pessoas trabalham um mês, contrato 2 meses, contrato 6 meses, às vezes ao dia, às vezes 2 e 3 Mas isso é o normal do mercado de trabalho. Se o trabalho onde tu estás não precisa de ti durante X tempo, ele vai fazer um contrato pelos dias que precisa de ti, é o normal. Desde quando é que uma pessoa tem que ir para uma empresa e ficar lá até a reforma? Já lá vai o tempo que isso acontecia, já lá vai. Já tem pensamento comunista, pá. para aguentar a vida difícil, e depois é que cresce isto ainda a instabilidade, se conseguir arrendar, a instabilidade de contratos de arrendamento de curta duração que não permite nada. E porquê revogar a lei dos solos? Não haverá mais casas disponíveis? Quer dizer, nós O problema da lei dos solos é que, para mim, aquela lei que foi feita havia de ser para todos os solos, todos. Não há cá a maior parte dos solos que foram que estão dentro da lei dos solos, é as autarquias que os têm. O problema está aí, é que a partir do momento que o autarca tem poder, ele vai usar o poder para o benefício próprio, e como ele sabe que aquele terreno ali dá para construir, ele vai querer a propina para aprovar. E o meu problema é, porque é que antes havia terrenos de plantar batatas e terrenos de construção? Porque é que os terrenos, a partir do momento que é um terreno, que é terra, dá para construir? Porque nunca percebi essa. Há aí áreas protegidas, o que é? As pessoas andarem a viver debaixo da ponte, não é mais importante? Para mim não havia cá áreas protegidas, tudo é para construir e ponto. O nosso problema não é a falta de casas. O nosso problema, quer dizer, O problema também é a falta de casas. o problema não é esse. O problema, podemos dizer assim, a falta de casas é um problema que é possível resolver, basta construí-las. O problema não é esse. O problema é a falta de casas que as pessoas consigam comprar, ou a falta de casas que as pessoas consigam arrendar. Mas é muito fácil resolver essa situação. Quanto mais oferta no mercado, mais o preço baixa. É tão simples resolver isso. Olha, é quase como magia. Tens muita casa no arrendamento, o preço vai baixar. Tens muita casa no mercado de venda, o preço vai baixar. É assim que funciona o mercado. Quanto mais oferta, o preço mais baixo. Isto é que isto não se resolve com as quatro paredes. Resolve-se gravando a especulação. Resolve-se. Mas neste momento nem sequer há especulação no imobiliário. Tipo, não vou dizer que é 100%, mas o valor de uma casa é valor de mercado. Se há gente a pagar aquele valor, é porque a casa vale, nem que seja só para aquela pessoa que a comprou. O valor é valor de mercado. Se alguém a comprar é porque alguém a vender. É valor de mercado. Os responsáveis, pelas pessoas que chegamos. Quem são os responsáveis pelas pessoas que chegamos? A banca e os fundos imobiliários e os governos que abriram. Quer dizer, basta ver as medidas deste governo, do atual governo, para enfrentar este problema. Não foram nenhumas. Pelo contrário, beneficiaram inclusive aqueles que são responsáveis por como aqui chegamos. Há bocadinho disse que uma das coisas O problema é os governantes, lá o Montenegro e o do PS, o Pedro Nuno Santos, andar a comprar casas a pronto. Que é um problema do caralho no imobiliário. Eles compram casas a pronto. De onde é que veio o dinheiro? Vem daqui, o dinheiro vem daqui. que o diferenciava do Bloco de Esquerda era a questão do CEF, associou também a questão do CEF à imigração. Portugal foi ou não um país de portas escancaradas nos últimos anos? Portugal é um país com recursos limitados, tem condições, essa é uma evidência. Mas aquilo que está a demonstrar todos os dias é que se os imigrantes cá estão, vêm à procura de uma vida melhor, da mesma forma como há milhares de portugueses que vão para fora. Não é no passado. Continuam a ir, e o que precisamos é que eles regressassem. Mas se estes milhares de imigrantes cá estão, contribuem para o país a funcionar, a economia a funcionar, fossem embora, é caso para dizer o que é que ficava a funcionar na nossa economia. Se quiser associar isto a uma outra, Mas se a tua amiga quer acabar com a construção de hotéis, já não iam ser precisos esses imigrantes todos. E o que é que ias fazer com eles? Ias lá para a tua casa? Era? as pessoas vêm à procura da vida melhor, têm direito a isso. E nós temos que lhes proporcionar as garantias dessa vida melhor para poderem também exigir os deveres que temos proporcionado. Não temos estado longe daquilo que é necessário. Mas agravante, eu vou dar um exemplo. Se nós precisarmos isto é um problema concreto da vida. Se nós precisarmos de tomar medidas para, de um dia para o outro, iniciar um processo de construção de 10, 15, 20 mil fogos, por exemplo,
Nós não temos gente, não temos capacidade para construir esse. Nós temos que encontrar soluções também para isto. Também para isto. Não estou a dizer para as pessoas virem para a construção civil, não é isso. Mas que diz construção civil, diz no turismo, em todo lado, assim, na agricultura, em todo lado. Pesca e por aí fora. Ou seja, ele é a favor da imigração em massa, nem que isso destrua o país. Ele é a favor, é o que ele está a dizer. Portanto, ou nós olhamos para isto com a realidade que é, ou então estamos a falar de um país que não existe. Mariana, a imigração tem servido para alimentar discursos com alguma carga ideológica. A pergunta que lhe faço é: temos capacidade de integração? Deveríamos ter sido mais criteriosos na entrada ou não? Alguma carga ideológica é eufemismo. Claro que devia ter sido mais criteriosos na entrada. Eu não sou contra a imigração, agora aquela imigração sem qualificação, para quê? Os portugueses também já, muitos deles não têm qualificação, mais vale meter os portugueses a trabalhar, vais meter um paquistanesa ou assim a trabalhar, porque se ele nem português sabe falar. A imigração foi usada como um tanque de batalha ideológico pela extrema-direita e que teve um efeito. Arrastou todos os outros partidos para a direita. E é por isso que o PSD, para se antecipar ao Chega, começa a atacar o direito à saúde de imigrantes e pondo em causa toda a saúde pública, negando o acesso ao SNS de... Mas eu não ouvi ele dizer que negava o acesso. Não ouvi nada disso. Não estou a ver imigrantes, e é por isso que o PS vai de arrasto, mudando a sua posição sobre a imigração e dando dito por não dito e deixando órfã a sua própria política de manifestação de interesse, que não teve nada de errado, nem era um mau mecanismo. Eu gostaria só de dizer uma coisa em relação ao CEF. Temos visões diferentes sobre o que é necessário para receber imigrantes. Nós consideramos que a imigração não é um crime, não precisa de uma força policial, precisa de serviços administrativos. E por isso apoiámos a criação da AIMA. Até porque isso foi na sequência de um assassinato. Foi assassinado um homem às mãos do Estado. O problema é que a imigração que tu defendes é aquela imigração que depois tu vais ser precisa para o turismo e tu não queres construir hotéis. Ou melhor, não queres deixar que se construa hotéis. Depois para que é que vai ser preciso a imigração se não se constrói mais hotéis? Ou seja, se não há mais turismo. Para que é preciso? Não estou a perceber. Ou seja, tu dizes que é precisa, mas depois não queres deixar construir hotéis que vai precisar de mão de obra barata. Não estou a perceber. Às mãos do Estado por agentes do CEF. Não devemos nunca esquecer isso. Quem tem força da autoridade, um assassinato às mãos do Estado é uma enorme irresponsabilidade. Mas a AIMA não funcionou. Não funcionou por problemas administrativos e burocráticos. Não funcionou. E deixou uma série de processos pendentes e agravou a situação, sobretudo, daquelas pessoas que não conseguem ter os documentos que precisam para aceder à saúde, para aceder aos serviços públicos, para sair do país e voltar, para poder reunir a sua vida, para poder organizar a sua vida. É uma enorme hipocrisia. Uma enorme hipocrisia dizer que há um problema de integração de imigrantes em Portugal quando não se dá às pessoas o básico para se integrarem e ter serviços públicos e documentos. Quando um imigrante chega a Portugal e não consegue aceder aos serviços, à AIMA, não consegue aceder à saúde, não consegue aceder aos serviços públicos que precisa, há sempre um intermediário mafioso que se oferece para fazer isso pelo imigrante. Muito bem. Mariana Mortágua, já no decorrer deste frente a frente, já deixou aqui pelo menos duas críticas diretas propostas ou a governações anteriores do Partido Socialista, depois de esta semana ter aparentemente aberto a porta a algum entendimento com o PS, o qual ainda não falou de forma objetiva e direta sobre o Partido Socialista. A pergunta vai ser para ambos e pedimos uma resposta rápida. Qual é a capacidade de entendimento pós-eleitoral com o PS? Nós estamos. Depois do dia seguinte, O que eles querem é taxa. O que eles querem é taxa. Não interessa quem é que ganha. O que eu quero é o meu taxinha. Desde que o meu taxinha esteja garantido, eu voto a favor do que tu quiseres. Desde que o meu taxa esteja garantido. Eles querem é taxa. estamos cá para... Fala-se muito da matemática de eleições neste período. A minha pergunta é mais qualitativa, no sentido de entendimento ou não? O entendimento depende das políticas. O Bloco de Esquerda apresenta prioridades às eleições e cá estaremos para conversar com o Partido Socialista e com todos os deputados que queiram mesmo um teto às rendas e que queiram mesmo ter uma política. Eu acho que é bem dizer, se esse político só vai fazer contas, ele nunca na vida vai implementar o teto às rendas, nunca. Porque ele sabe que isso vai ter um resultado catastrófico. Nunca vai fazer isso. Fiscal justo e que queiram mesmo respeitar quem trabalha por turnos. Os deputados do Bloco servem para isso e são condição para que isso aconteça. Felizmente o Bloco está a morrer aos poucos. Felizmente, morrer, salvo seja. Né? Está a desaparecer, basicamente. Por isso é tão importante votar no Bloco e eleger deputados. Porque a matemática apresentada, as contas apresentadas por Pedro Nuno Santos, e há um elefante na sala, que não é assim tão elefante, que é a viragem à direita, que faz o Partido Socialista estas eleições à espera de conseguir o apoio do PSD, caso fique com um deputado à frente do PSD. E a pergunta que temos de fazer é se PS com PSD, ou se PSD com PS, vão fazer aquilo juntos, não fizeram separados. Qual é a Podemos confiar capacidade? nesse governo para resolver algum dos problemas de que estivemos aqui a falar Qual é agora. a capacidade de entendimento da CDU com o PS, Paulo Raimundo? Olha, nós estamos numa situação no Não país, sabes, pode-se nós estamos numa situação no país que o país precisa de tudo, menos da continuidade da política que tem tentado a ser seguida. Que esta política que tem tentado a ser seguida, não é apenas deste governo, diga-se de passagem, foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos trouxe até aqui com as urgências fechadas, foi o que nos trouxe até aqui com o problema dos trabalhadores por turno, foi o que nos trouxe até aqui sobre aqueles trabalhadores que ainda agora me confrontei com isso há pouco tempo. Um contacto à porta de uma empresa têxtil. A pessoa queria falar muito, mas com muita pressa, tinha que fazer limpezas. Um segundo trabalho para os E porquê é que isso acontece? Porque como Portugal está vendido como um país de mão de obra barata, a mulher, como não tem um trabalho qualificado, só consegue vender as horas dela baratas, só não tem clientes. É por isso, porque se ela fosse noutro país em que a mão de obra é valorizada, ela ganhava muito mais. Por exemplo, na França e na Suíça, a mão de obra é muito mais valorizada do que aqui. E porquê? Porque não tem partidos assim como o Bloco de Esquerda, como o PCP e por aí fora. governo da sua vida. O que nos trouxe até aqui foi a política, é com essa que nós temos que romper. E nós estamos disponíveis, queremos ser impulsionadores e estamos disponíveis para um caminho que rompa com o caminho atual. Todos aqueles que queiram vir para este caminho, romper com o caminho atual, podem contar connosco, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma hesitação. Os que querem continuar, olha, diria, simplificar, diria assim. Aqueles que acham que... Sempre o que vier que venha por bem, não é? Aqueles que dizem assim, aqueles que acham que em 2029 é que é a altura porreira, desculpa a expressão, para o salário mínimo nacional ser fixado num valor que é hoje já praticado em Espanha, não estão a ver bem. É assim, tu até podes já para amanhã pôr um salário mínimo de 5.000 euros, só que a inflação vai vir atrás.
De que é que te vale ter um salário alto, depois vem a inflação e come todo o poder de compra desse salário? De quê? De que é que vale? Vós não sabes fazer contas, vós não percebes nada de produtividade, vós não percebes nada de empresas. Está visto, porque se tu não tens um aumento, se tu tens um aumento de salário e esse aumento de salário não vem com um aumento de produtividade, a inflação vai comer o valor todo. É a grande realidade que vós não queres perceber. Inferior ao que hoje é praticado. Disse esta semana, ao olhos nos olhos ao Primeiro-Ministro, que ele se deveria ter demitido. A verdade é que isso não aconteceu. A minha pergunta é: as questões éticas de Luís Montenegro não preocupam o eleitorado? Vamos lá ver. O que nós dissemos, o que disse ao Primeiro-Ministro no debate que tive com ele, foi que tinha dito antes, não houve novidade nenhuma. Era aquilo que era conhecido já na altura, a atitude ética, a única atitude que podia ter tomado era naquela célebre comunicado ao país sem direito a perguntas, era dizer: eu perante isto demito e demito o meu governo. Pronto, era isso, devia ter feito. Não fez, não fez. Agora, isso é um aspecto que não é pouco importante. O que está em causa nas eleições de dia 18 de maio não é só isso. É isso e as consequências da política deste governo, e que eu já agora, se me permite, diria assim: é o que fez e aquilo que ambiciona fazer. O que está em programa em calha é tão perigoso como aquilo já foi feito. É desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. É pôr a mão no dinheiro da Segurança Social. É aumentar o tempo de trabalho e aumentar as horas de trabalho e os anos de trabalho. É continuar este caminho da perda. Mas isso aí que estás a falar, aumentar o tempo de trabalho, ou seja, reformas mais... Isso é um scam da Segurança Social. A Segurança Social é um scam. Desde quando é que tu pensas que tu estás a descontar para quando fores velho? Não, tu estás a descontar para pagar as reformas dos velhinhos de agora. A Segurança Social é um scam, é um esquema Ponzi, é um scam. Isso aí de tens que trabalhar mais anos para ter acesso à reforma, isso é um scam. A tua reforma tens de ser tu a fazê-la, pá. Tens de ser tu. Se não fores tu a fazê-la, nunca vais ter reforma na vida. É um scam, a Segurança Social é um scam. Para a maioria, para que a pequena minoria continue a ter todas as benesses. É isto que está na calha. E a contra isto nós temos que romper. Voltando à primeira pergunta, é contra isto nós temos que romper. Todos aqueles que querem romper com este caminho, contam connosco. A batalha que se vai. O caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro vai marcar a campanha do Bloco? Posso dizer que teria dito num debate com o Primeiro-Ministro, não tivesse a oportunidade de debater com o Luís Montenegro. Sim, vai marcar a campanha, mas é inevitável que marque, porque o Luís Montenegro não só violou as regras de exclusividade, recebendo ofensas através de uma empresa privada quando era Primeiro-Ministro, coisa que claramente não poderia fazer, como há questões que nunca esclareceu sobre essa empresa e que vão perseguir quem trouxe a empresa familiar para a campanha e arrastou a vida do país e a vida política do país atrás dessa empresa foi o Luís Montenegro. Eu quero dispensar esse tema o mínimo tempo necessário, porque acho que tudo o resto, neste momento, importa mais nas propostas para o país. Há um consenso europeu de que é preciso mais dinheiro para a defesa. A oposição do Bloco a esta medida é uma espécie de tiro de bala de prata no próprio pé. Não corre o risco de o Bloco poder aparentar alguma ingenuidade no mundo cheio de guerra? Em primeiro lugar, ingenuidade é... Isto aqui, a minha opinião acerca eu acho que é um erro. Estar a meter dinheiro que podia ser para melhorar a infraestrutura em guerra é um erro, porque guerra só serve para alimentar a guerra. E quando se está a alimentar a guerra, tem sempre que haver espantalhos novos, porque a guerra tem que ser alimentada com nova guerra. Eu nisso aí, por incrível que pareça, sou a favor do que o Bloco de Esquerda diz, que não temos que alimentar a guerra. Não temos. O que eu sei bem de que as empresas que vendem equipamento militar iam sofrer. E iam sofrer. Achar que o mundo não mudou. Ingenuidade é acreditar que a Europa está indefesa. Ingenuidade é olhar para uma Europa que exporta armas, produz armas para exportar. A França é o segundo maior exportador de armas do mundo. Que tem um arsenal, muitas vezes, da Rússia, dizer que a Europa está sob ataque e que nos vão invadir pelo Porto de Leixões para justificar que gastemos 3% do PIB em armamento. 3% foi gasto em armamento, só não pode ser. A Bruxelas disse que podem gastar 2% do PIB, mas podem ir até aos 3% se for gasto em armamento. Não é cá para gastar em qualquer coisa, só em armamento. Ou falarmos de dinheiro para a habitação. É sempre perguntado quando falamos na habitação, ou quando falamos de 1% para a cultura, mas há dinheiro, mas não vai haver déficit. E de repente querem pôr em armas, se chegarmos só aos 2% do PIB, eu tenho as contas, aos 3% do PIB, mais de 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros é 1 milhão de pensões. É mais do que se gasta em todos os profissionais de saúde. Tendo a Europa os meios para se defender. Isto não é uma questão de defesa, uma corrida armamentista, uma estratégia para... Repare no nome do programa europeu que propõe 800 mil milhões em armas. 800 mil milhões, mais 3 vezes o PIB português, todo o PIB português em armas. Rearmar a União Europeia. Isto é sobre defesa. Sobre... Tem razão, que estás a dizer, tem razão, porque nós temos antecedentes, a Europa tem antecedentes de guerra por ter países armados. Neste caso a Alemanha. A Alemanha iniciou uma guerra por estar armada até aos dentes. E a Europa parece que não quer ver esta merda. Indústria de armamento. E é por isso que nós nos opomos a esta escalada. Também sobre isto não, obviamente, as críticas à NATO no atual contexto do mundo, com Trump, Putin e afins, não retira a credibilidade da proposta comunista. Não, pelo contrário. Eu acho que aquilo que está a acontecer no mundo, neste mundo de incerteza, só dá credibilidade às afirmações que temos feito, quer no que diz respeito à guerra, é uma guerra, neste caso, na Ucrânia, devia ter começado, quer no que diz respeito aos desenvolvimentos. Diria que nós devíamos estar tão preocupados com a entrada dos russos pelo Porto de Leixões, Mariano Mortágua, como pelos norte-americanos pelos Açores. Quer dizer, a situação está nestes termos. E a opção que nós temos de fazer? Só há duas opções, não há meias opções. Ou nós optamos por alimentar a guerra, dar gasóleo para a guerra, ou nós travamos a guerra. Não há duas opções, não há meio caminho nisto. Já que fala de guerra, a questão do armamentista é tão simples quanto essa. Então ela entra, é assim, estes investimentos, esta disponibilidade para gastar dinheiro que não existe, ou que não existe para a saúde, não existe para as creches, para os lares, e que está disponível para a chamada defesa, deixem-me pôr entre aspas, isso é para resolver o quê? Resolver o problema do orçamento mal feito? Muito bem, estamos a resolver o problema dos salários militares, não é de certeza. E é uma pergunta concreta. Já pensou que se o PCP e a CDU tivessem tido outro posicionamento face à invasão russa da Ucrânia, poderiam ter tido mais votos, não ter perdido quase 40 mil votos e 2 deputados ao ano? Mas sabe que nós temos uma rápida da complexidade da pergunta. Mas nós tivemos uma posição de coragem, clareza desde o princípio destes acontecimentos, nomeadamente na Ucrânia, que é, e não começou agora em 22, começou em
em 14. 2014. É uma guerra que dura desde 2014 para cá. Mas precisamente foi sempre claro. Esta guerra não devia Começar com o custo eleitoral. Não, mas porquê? Mas porquê que a força que sempre bateu pela paz? E que já agora aproveito a oportunidade para dizer, não tem nada a ver. O que a Europa devia estar a falar é como é que nós vamos chegar a um acordo de paz, não é como é que nós nos vamos armar até aos dentes. Não acho necessidade nenhuma de uma Europa armada até aos dentes. Acho sim necessidade de arranjarem mecanismos de negociação para chegarem à paz. Isso sim era uma boa estratégia. Agora, armar-se até aos dentes, do tipo, tu não me atacas, mas já estou armado para te atacar. Pá, não acho que não tem muita lógica isso. A ver com Putin, nem nunca não há nada que se possa afirmar, nós só não temos a ver como combatemos. Porque é que a força sempre defendeu a paz devia ser prejudicada eleitoralmente? Eu diria assim, seríamos muito mal se as forças da guerra, se as forças das armas, se as forças do combate fossem elas aquelas que saíam vitoriosas deste combate eleitoral. Seria muito mal. Para fecharmos, Mariana Mortágua, hoje uma parte da opinião pública ou da opinião publicada culpa as chamadas forças progressistas pelo crescimento da direita radical por causa de uma deriva wokeista. Faz sentido essa autocrítica ou não? Nós temos um rei louco nos Estados Unidos da América, que quer banir a palavra mulher dos documentos oficiais e que enviou questionários às universidades portuguesas para ter certeza que as universidades portuguesas não investiam em programas de diversidade e igualdade, que ataca as mulheres num clima de violência. As mulheres são diferentes dos homens, porque é que tem que haver igualdade? As mulheres têm o seu lugar na sociedade e os homens também têm o seu lugar na sociedade. Os homens e as mulheres não são iguais, nem biologicamente, nem na natureza, não são iguais. Porque é que queres igualdade? A mulher tem o seu lugar e o homem tem o seu lugar, são distintamente diferentes. E acabou o debate. Eu não, sinceramente, eu estava à espera que o debate não fosse grande pistola. Só concordei ali na parte da guerra, mas de resto não foi grande pistola o debate. Foi um debate de dois partidos que não percebem puto de economia, que eles não fazem minimamente como é que funciona a economia. Não me grande merda. Já estava à espera que o debate fosse fraco. Quem não percebe de economia nunca vai falar direito de economia. E já sabem, quem gostou do vídeo, dê o like, subscreva e comente. Até à próxima. Fiquem bem.